Houve um dia em que os céus foram abertos, não para mostrar estrelas, nem constelações, mas para revelar algo muito mais antigo que o tempo, o trono de Deus. João estava em exílio, isolado na rocha árida de Patmos. Seus dias eram marcados pelo som das ondas e o silêncio da perseguição. Mas, em meio ao sofrimento, ele ouviu uma voz como de trombeta, uma voz que não apenas chamava, convocava. "Sobe aqui", disse a voz, "e te mostrarei as coisas que devem acontecer." Num instante, o velho apóstolo foi arrebatado. Seus olhos se abriram para um mundo invisível, onde as leis da matéria não regem e o Espírito domina. Ele viu e escreveu: "E eis armado no céu um trono, e no trono alguém estava assentado, e ao redor do trono 24 tronos. E neles 24 anciãos assentados, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre suas cabeças." Apocalipse 4:4. Essa visão não era metáfora, era revelação. E nela reside um dos mistérios mais profundos das Escrituras. Quem são esses 24 anciãos que cercam o trono do Altíssimo? Imagine-se por um momento na posição de João. Você vê um trono central indescritível, envolto em jaspe, sardônio e um arco, íris como de esmeralda. Relâmpagos saem dele, trovões o cercam, 7 lâmpadas ardem à sua frente. E diante dele há um mar de vidro, como cristal. Criaturas viventes cheias de olhos, dia e noite proclamando: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso." Mas é ao redor do trono que algo ainda mais misterioso acontece. 24 tronos menores, como sentinelas posicionados em círculo sagrado. Neles, 24 anciãos, não jovens, não guerreiros, mas anciãos, símbolo de sabedoria, de autoridade, de legado eterno. Vestem-se de branco, vestes sacerdotais de pureza e vitória. Usam coroas de ouro, como sinais de realeza. E mais tarde, ao som dos louvores, eles se levantam, se prostram e lançam suas coroas diante do trono, num gesto de rendição absoluta. A pergunta então grita: quem são esses seres? De onde eles vieram? Por que estão ali? O número 24 não é casual. Na lei mosaica, o rei Davi dividiu os levitas em 24 turnos sacerdotais, Crônicas 24, para que ministrassem ordenadamente diante do Senhor. Essa divisão foi a base do culto no templo, onde dia e noite havia serviço, adoração e intercessão. 24 sacerdotes, 24 anciãos. Coincidência? Na Nova Aliança, temos também os 12 patriarcas de Israel, fundadores das tribos, e os 12 apóstolos do Cordeiro, fundadores da Igreja. 12 mais 12, 24. Uma representação da totalidade do povo de Deus Antigo e Novo Testamento, unidos. Esses anciãos seriam então figuras humanas glorificadas, os representantes celestiais do povo redimido, ou seriam anjos com funções sacerdotais? Alguns pensadores dizem, são homens glorificados, representantes da igreja triunfante. Outros respondem, não podem ser homens, pois estão diante do trono antes do julgamento final. Outros ainda os veem como um conselho celestial, como em Daniel 7, onde assentaram-se os tronos, e um ancião de dias se assentou. Não temos uma resposta final, mas o que sabemos é, eles estão muito próximos do centro. E no céu, proximidade é privilégio. O papel dos 24 anciãos não é governar, legislar ou guerrear. Eles adoram. Sempre que os 4 seres viventes louvam a Deus, os anciãos se levantam, prostram-se, tiram suas coroas e as lançam diante do trono, dizendo, digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4:11. Eles são o reflexo da criação glorificada, reconhecendo que toda a coroa pertence a Deus, toda a autoridade, toda a vitória, toda a sabedoria,
E há algo mais. Mais à frente, no capítulo 5, quando o Cordeiro toma o livro, os anciãos têm taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, eles participam da adoração, mas também da intercessão. São como pontes entre os clamores da terra e a santidade do céu. Nada do que João viu foi acidental. Cada detalhe aponta para realidades maiores. O trono aponta para o centro do governo divino. As criaturas viventes apontam para a adoração incessante. Mas os 24 anciãos, eles apontam para a comunhão eterna entre Deus e seu povo redimido, sua igreja vitoriosa, sua linhagem sacerdotal universal. Eles já estão lá, nos aguardando. No céu, não há silêncio sem propósito. Cada detalhe, cada trono, cada rosto tem um significado eterno. Os 24 anciãos não são meras figuras decorativas diante do trono. São testemunhas da história da redenção, arquétipos do sacerdócio eterno e sentinelas de uma ordem espiritual que precede os séculos. No céu, não há silêncio sem propósito. Cada detalhe, cada trono, cada rosto tem um significado eterno. Os 24 anciãos não são meras figuras decorativas diante do trono. São testemunhas da história da redenção, arquétipos do sacerdócio eterno e sentinelas de uma ordem espiritual que precede os séculos. Quando João escreveu o Apocalipse, o mundo estava em colapso. O Império Romano perseguia os cristãos. Jerusalém já havia sido destruída e a fé parecia enfraquecer sob o peso da opressão. Mas Deus levou João a enxergar além da crise histórica, mostrou-lhe o trono eterno e ao redor dele os 24 anciãos. Eles surgem já estabelecidos, assentados, com suas coroas e vestes. Não há relato de sua criação ou chamada. Eles já estão lá, em suas posições. Quem são esses que não são apresentados, mas que já habitam o céu? O silêncio sobre sua origem nos convida a buscar ecos anteriores nas Escrituras. A pergunta não é nova. Ao longo dos séculos, teólogos, rabinos, místicos e estudiosos tentaram decifrar a identidade desse enigmático grupo. Será que eles representam o povo de Deus? 12 tribos mais 12 apóstolos? Essa talvez seja a explicação mais tradicional entre os intérpretes cristãos. Os anciãos representariam os redimidos de todas as eras. Os 12 patriarcas de Israel, como símbolo da antiga aliança, os 12 apóstolos, como símbolo da nova aliança. Juntos, formam a totalidade da igreja. Isso ecoa Apocalipse 21, 12, 14, onde a Nova Jerusalém possui 12 portas com os nomes das tribos de Israel e 12 fundamentos com os nomes dos apóstolos. Essa interpretação sugere que os anciãos sejam seres humanos glorificados, já participando da adoração celestial como primícias da salvação completa. Mas essa visão levanta uma questão: como já estariam lá antes da ressurreição final? Ou será que são seres angelicais com função sacerdotal? Outros estudiosos propõem que os anciãos sejam anjos, criados especificamente para ocupar uma função de governo, intercessão e adoração ao redor do trono. Nesse caso, suas vestes brancas e coroas seriam simbólicas de sua posição elevada. O problema? Em nenhuma parte da Bíblia, anjos usam coroas de ouro, e muito menos se assentam em tronos, o que geralmente é associado a juízo e autoridade delegada aos santos. Seriam eles uma assembleia legislativa celestial? No judaísmo do Segundo Templo, o conceito de um conselho celestial já era conhecido. Em passagens como 1 Reis 22, 19 e Jó 1, vemos assembleias celestiais ao redor de Deus. Os 24 anciãos seriam, portanto, o supremo conselho espiritual, modelado como uma assembleia legislativa glorificado, não com 70 membros, mas com 24, representando completude sacerdotal e governamental. Essa ideia também ecoa a organização do Templo de Salomão.
24 turnos de sacerdotes, 24 cantores principais, 24 funções litúrgicas. Se o templo terreno era uma sombra das coisas celestiais, Hebreus 8, 5, então o que João viu foi o original eterno, o santuário celestial, onde o louvor nunca cessa. Se essa revelação está falando com você, deixa o like agora e escreve nos comentários, diante do trono. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas famintas por verdades bíblicas profundas. O simbolismo do que eles vestem e carregam é revelador. Vestes brancas são sinais de pureza, vitória e sacerdócio. Em Apocalipse, os fiéis recebem vestes brancas por vencerem coroas de ouro, chamadas estefanos no grego, não diademas de rei por herança, mas coroas de vitória, como as de um atleta premiado. Tronos indicam autoridade. No Apocalipse, Jesus promete aos que vencerem que se assentarão com ele em seu trono, ou seja, os anciãos já são vitoriosos. Tudo indica que são seres que venceram não por méritos, mas por graça. Não há registro de sua criação. Isso os coloca num espaço entre o tempo e a eternidade. Alguns defendem que eles foram revelados a João para representar realidades futuras, ou seja, que sua presença na visão é profética, não cronológica. João estaria vendo a igreja glorificada, já no céu, adorando diante do trono, como se já estivesse consumado. A profecia, afinal, nem sempre mostra o que está acontecendo agora, mas o que está para acontecer, com certeza. A função dos anciãos não é passiva. Eles não são espectadores. Eles adoram, mas também atuam. Se prostram continuamente, entregam suas coroas, seguram taças de ouro com incenso, símbolo das orações dos santos. Eles são, de certa forma, sacerdotes celestiais. Seus gestos, repetidos de entrega, indicam que o céu não é estático, é movimento contínuo de adoração. A presença dos anciãos ao redor do trono comunica uma grande verdade. Deus governa em comunhão. Ele não é um ditador solitário. O trono celestial é cercado por testemunhas, representantes, adoradores que reconhecem sua supremacia. O que o Império Romano tentou impor com César, um trono isolado de glória, o céu refuta com um trono cercado de relacionamento e rendição. O céu não é um templo imóvel. Ele se move, vibra, respira. Cada gesto ali ecoa na criação. E no centro desses movimentos sagrados estão eles, os 24 anciãos. Eles não dormem, não discutem, não se cansam. Estão sempre atentos. Quando o cordeiro se levanta, eles se levantam. Quando ele se move, eles se prostram. Seus tronos não os prendem, são postos de vigília, de prontidão, de entrega. Há dias ou eras em que o trono é envolvido por silêncio. Mas quando os 4 seres viventes proclamam, Santo, 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 os anciãos se movem como um só corpo. Eles se levantam, lentamente, em perfeita sincronia. Cada um tira a coroa de ouro da cabeça, não com pressa, mas com reverência. E então, se ajoelham, lançam as coroas diante do trono flamejante e com vozes que não ecoam como trovões, mas como rios de ouro dizem, Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder. O céu inteiro para. Até os anjos silenciariam para ouvir essa melodia. Eles não cantam sobre si mesmos, não pedem, não argumentam. Eles entregam. Mas houve um momento em que o culto foi interrompido. Na mão direita daquele que está no trono, apareceu um livro selado com 7 selos. Era o livro da história, do juízo, da consumação. E ninguém podia abri-lo. Nem Miguel, nem Gabriel, nem querubins, nem os anciãos. João chorou. Mas então, um ancião se moveu. Ele se levantou de seu trono. Aproximou-se do vidente. Não havia pressa em seu andar, apenas autoridade. Ele se inclinou e sussurrou, Não chores. O leão da tribo de Judá venceu.
e naquele instante os céus se abriram em nova forma. O Cordeiro avançou ensanguentado, glorioso, vivo. Ao tomar o livro, os seres viventes clamaram, e os 24 anciãos se prostraram novamente. Mas dessa vez não estavam de mãos vazias. Cada um segurava algo, uma harpa, instrumento de adoração, e uma taça de ouro. Não era vinho, nem óleo, eram as orações dos santos. Sim, ali estavam nossas palavras, cada lágrima, cada clamor, cada gemido oculto no quarto. Os anciãos as guardaram como incenso, como tesouro. Eles não apenas adoram, eles intercedem. Cantaram um cântico novo, um hino que ninguém mais podia cantar, um louvor reservado para os que viram a cruz de perto. Com teu sangue, compraste homens de toda tribo, língua, povo e nação. E enquanto cantavam, os selos começaram a ser abertos. A cada selo rompido pelo Cordeiro, algo se movia na terra, no mar, nos céus, e os anciãos assistiam, não como espectadores distantes, mas como testemunhas de honra. Eles sabiam o que estava por vir. Eles sabiam o peso de cada selo, de cada trombeta, de cada taça. Eles viram o cavalo branco cavalgar, viram o vermelho, o preto, o pálido. Quando a alma dos mártires clamou por justiça, os anciãos não responderam, mas sabiam que o tempo se aproximava. Quando os céus foram sacudidos e as estrelas caíram, eles não fugiram. Permaneceram, firmes, atentos, pois não são juízes, mas guardiões da ordem divina. E mesmo diante do fim iminente, eles continuaram fazendo o que sempre fizeram: lançar suas coroas. Pois ali está o segredo. Cada vez que o Cordeiro age, eles se curvam. Cada selo aberto, uma nova rendição. Cada trombeta soada, uma nova reverência. Cada anúncio, uma nova queda ao chão. Eles são o exemplo do que a criação deveria ser. Glória devolvida ao Criador. Quando a última trombeta soar, quando o livro estiver aberto, quando o juízo final se aproximar, os 24 anciãos ainda estarão lá, não julgando, não punindo, adorando. E quando os céus se dobrarem como um pergaminho, e os mortos ressuscitarem, e o Cordeiro estiver sobre o Monte Santo, eles entregarão a última coroa, a última taça, a última canção. E então, o trono se levantará. Quando o mar de vidro se aquieta, e os trovões cessam por um momento, o céu permanece em silêncio. Mas nesse silêncio, a memória. Os 24 anciãos não apenas adoram, eles lembram. Em cada trono, um rosto marcado não por idade, mas por história. Histórias que não começaram no céu, mas em desertos, em prisões, em covas, em vales. Eles carregam nas vestes brancas não apenas luz, mas cicatrizes que o tempo não apaga, apenas transfigura. Eles representam algo maior do que eles mesmos, pois cada um deles carrega um nome que não é dito, mas sentido. Um nome como Judá, que um dia desceu ao Egito com vergonha no coração, mas foi transformado em intercessor. Outro carrega o peso de Levi, marcado por violência no início, mas destinado ao sacerdócio. Há entre eles um que parece andar com os passos de Pedro, que um dia negou, mas depois foi restaurado com fogo. E há um que se curva mais profundamente que os outros, pois seus pés já tocaram o mar da Galileia, e sua voz ecoou nas igrejas da Ásia. Seu nome, João. Sim, eles são muitos, mas são um só corpo. Eles não falam por si, falam por todos os que venceram. Cada coroa lançada é uma história de fé terminada com honra. Cada joelho dobrado é um eco das orações que subiram da terra. Eles são o reflexo da noiva, não da igreja militante, mas da igreja triunfante. Aquela que já não chora, já não luta, já não cai. Aquela que venceu. E a cada geração, quando um santo termina sua corrida, quando a voz do Espírito diz, vem, é como se uma chama brilhasse mais forte no círculo. Não porque há novos anciãos, mas porque há mais histórias se cumprindo. Eles não precisam ser trocados. São eternos, mas representam algo que cresce. Representam o povo redimido,
espalhado por todas as línguas, tribos, nações, homens e mulheres, desconhecidos pela terra, mas conhecidos pelo céu. No grande dia da vitória, quando a noiva estiver vestida de linho finíssimo, puro e resplandecente, e o cordeiro estiver no trono, os 24 anciãos se levantarão uma última vez. Eles não estarão à frente, mas ao lado. Não estarão acima, mas juntos. Não serão os únicos com vestes brancas, pois uma multidão incontável virá dos confins da terra, das cavernas, da perseguição, dos corredores escuros da história, todos os que foram lavados no sangue do Cordeiro. E os anciãos se juntarão ao coro, sem vaidade, sem separação, como irmãos mais velhos que aguardaram o retorno da família. Eles não reinarão sozinhos, pois o Cordeiro fez de nós reis e sacerdotes. O que começou com 24 tronos, terminará com milhões. Mas mesmo no fim, mesmo quando os novos céus e a nova terra surgirem, mesmo quando a eternidade abrir seu capítulo final, os anciãos permanecerão, não como autoridades, mas como lembrança viva, como pilares de um céu onde o homem e Deus habitam juntos, como testemunhas de que a história não foi em vão, porque no centro de tudo nunca estiveram os tronos deles. Sempre foi o trono, sempre foi o Cordeiro. Os ciclos do céu não seguem os ponteiros do tempo. Lá, as eras são como ondas. Vêm, quebram e voltam para a eternidade. Mas mesmo no céu, há um fim previsto. Não um fim como o homem entende de morte e silêncio, mas o fim de um propósito, o cumprimento de uma missão. E os 24 anciãos sempre souberam que seu lugar diante do trono era provisório. Desde o início, eles esperam por um som. Não é o som das trombetas, nem das águas, nem do trovão. É o som da última porta se fechando, da noiva entrando, da história sendo selada. Eles sabem que tudo converge para um momento. Haverá um dia que já está escrito em que o Cordeiro abrirá o último selo. A 7ª trombeta soará. O céu e a terra serão sacudidos uma última vez. E a voz que um dia disse, haja luz, ecoará novamente com poder. Está consumado. Nesse momento, os anciãos se erguerão. Mas não como antes. Não haverá mais taças, nem coroas, nem tronos ao redor. Porque o trono deixará de estar ao centro e abrangerá tudo. As muralhas do tempo cairão, os portais eternos se abrirão. A Nova Jerusalém descerá não apenas como cidade, mas como noiva enfeitada. E quando os santos ressuscitados tomarem seus lugares ao lado do Cordeiro, os 24 anciãos descerão de seus tronos, não como quem perde, mas como quem entrega. Eles foram os primeiros a lançar suas coroas. Serão os últimos a recolhê-las, mas agora as colocarão aos pés do povo de Deus. O papel deles se encerra. A missão está cumprida. Foram como colunas sustentando o templo até que a casa estivesse cheia, como sentinelas aguardando o rei e sua comitiva, como sombras que agora desaparecem na luz do sol eterno. O trono continuará, o Cordeiro reinará, mas os 24 anciãos descansarão, não num esquecimento, mas numa honra inabalável. Como os primeiros instrumentos de uma sinfonia que agora toca por toda a eternidade. E talvez, só talvez, em cada nota do louvor eterno, haja um fragmento do cântico que um dia eles cantaram sozinhos diante do livro fechado. Digno és. Se você crê que há um trono acima de todos, compartilhe esse vídeo. Alguém precisa saber que a adoração não começa aqui, ela já está acontecendo no céu. Eles estavam lá no princípio, estarão lá no fim. Os 24 anciãos silenciosos, fiéis, eternos, cercando o trono, adorando o Cordeiro, participando da história, sem tentar ser o centro dela. Porque essa é a verdade oculta no céu. Toda glória pertence ao trono. Cada coroa que foi lançada, cada joelho que se curvou, cada taça erguida diante do trono, tudo aponta para aquilo que é a essência do cristianismo, rendição. João viu os anciãos, mas eles não olharam para João, olharam para o trono.
Eles não estavam ali para serem conhecidos, mas para testemunhar aquele que é digno. Eles não adoram porque são obrigados. Eles adoram porque já venceram. E essa é a verdade que o céu grita para nós. Você foi feito para estar diante do trono, não para ser adorado, mas para adorar. Não para governar por si mesmo, mas para reinar com Cristo. Aqueles tronos não foram colocados ali por acaso. Eles representam o que nos aguarda. Eles nos lembram que há um lugar, um dia, uma eternidade, onde toda lágrima será enxugada, onde toda luta será vencida, onde toda coroa será devolvida ao Rei dos Reis. Até lá, lance sua coroa, lance seu orgulho, sua justiça própria, sua glória passageira. Lance sua coroa diante do trono, porque os 24 anciãos já fazem isso por você. Agora é a sua vez. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5:13. Amém.